Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral. Deixa o like também, o like é importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando seu like, participando aqui, comentando, deixando sua opinião. E nesse momento que a gente vive, né, o seu desabafo, o Vasco está longe aí do G4, não entrou no G4, então tá difícil de a gente trocar aquela ideia com alegria de Vasco, é só desabafo que a gente vem fazendo. E no vídeo de hoje, família vascaína, vamos repercutir aqui um jornalista que cravou Cruzeiro e Vasco não sobe. E também vamos trazer aqui trechos pequenos aqui de uma entrevista do CEO do Botafogo, que aí comprova que o Vasco está vivendo não é culpa só do Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e de todos os refugos que eles trouxeram aí. Não é culpa deles, a culpa principal é da gestão que fez as escolhas. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Já vamos repercutir aí o jornalista, né, o Jorge Nicola. Gosto muito do trabalho dele, sou muito fã. E ontem ele trouxe um vídeo aí falando do Cruzeiro, do Vasco, que na opinião dele, né, trouxe ele também uma questão matemática ali. Os matemáticos dizem, os números dizem que Vasco e Cruzeiro, e na opinião dele também, vão disputar a Série B do ano que vem. Hoje ainda, a família vascaína, tem toda uma rodada pela frente. A gente tem que aí segurar o terço, a sua fé e secar muitos times aí, secar o CRB, torcer por Avaí, Goiás empatar. Tem o Náutico jogando hoje, né? O Botafogo joga amanhã, Curitiba amanhã, então a gente tem que fazer a nossa parte também, secar, ajudar esse time horroroso aí, essa gestão de merda também, fazer a nossa parte, dar aquela secada. Mas vamos repercutir aí primeiro a opinião do Jorge Nicola. Segundo ele, Cruzeiro e Vasco da Gama não vão disputar a Série A do ano que vem. Se liga só. O torcedor do Vasco e do Cruzeiro já devem estar bravos, já devem estar chateados comigo, mas eu vou apresentar primeiro as contas. Se vocês não concordarem, usem o espaço para comentários para dizer se a minha lógica de que Vasco e Cruzeiro não sobem não é uma lógica correta. Nesse momento o Vasco tem 34 pontos, é o nono colocado, o Cruzeiro tem 31, é o 13º, com a lembrança de que os dois já abriram a rodada 25, todos os demais times da Série B ainda jogam, tá? Vamos trabalhar com 34 e 31 pontos, que é a pontuação deles. Os matemáticos que cuidam, que analisam, que acompanham a Série B, costumam dizer que é necessário 64 pontos para garantir o acesso à Série A sem grandes sustos. Por exemplo, na temporada passada um time subiu com 61, na anterior com 62, na outra com 60, mas teve épocas com 64, 62, 65 pontos. Por isso essa média de 64 pontos estabelecida pelos matemáticos. Vamos nos basear nesse número, tá? 64. O Vasco está a 30 pontos dos 64 pontos sonhados. O Cruzeiro está a 33 pontos dessa meta objetiva para todos os times que querem subir da segunda para a primeira divisão. O problema é que restam só 13 jogos na Série B, ou seja, são 39 pontos em disputa. Isso significa que o Vasco, para subir, para bater esses 64 pontos, precisaria ganhar 10 dos 13 jogos que ainda disputa. Já o Cruzeiro precisaria ganhar 11 dos 13 jogos que ainda faz. São números completamente incompatíveis com a realidade dos dois clubes. O Cruzeiro não perde há um tempão, mas empata demais. O Vasco tem oscilado bastante, por mais que tenha apresentado uma melhora no futebol, continua sem render ou sem ter uma sequência de vitórias consecutivas. Ah, Nicola, mas você está trabalhando com 64, vamos baixar essa meta. Tá bom, vamos trabalhar com 61 pontos, que na temporada passada, por exemplo, garantiu acesso. Isso significaria dizer que o Vasco vai precisar vencer 9 dos 13 jogos que faltam. O Cruzeiro precisaria vencer 10 dos 13. Você confia que Vasco e Cruzeiro vão conseguir uma reabilitação gigante daqui pra frente? Eu não acredito nisso. Tenho certeza que os dois times não correm risco de rebaixamento. Essa possibilidade deixou de existir já há algumas rodadas, mas Vasco e Cruzeiro, na minha opinião, estarão na segunda divisão na próxima temporada. E aí, torcida vascaína, deixe sua opinião aí nos comentários se você concorda aí com o Jorge Nicola. Será que o nosso Vascão não vai disputar a Série A ano que vem? Eu, de antemão, já deixo aqui a minha opinião, acho muito difícil. O Vasco no campeonato inteiro apenas ganhou 9 jogos e agora você tem que fazer aí, vou mostrar a imagem para vocês aí, né, que até a TN Esportes divulgou no Instagram dela. Então tá aí, ó. Você sabia? Em 2020, Juventude e Cuiabá subiram para a primeira divisão com as duas últimas vagas, fazendo 61 pontos. Para alcançar essa marca, o Vasco precisa de 9 vitórias e o Cruzeiro de 10 em 13 jogos restantes. No campeonato até aqui, o Vasco fez apenas 9 vitórias, uma campanha medíocre, uma campanha ridícula e a cara da gestão. Então, o que o Vasco vem apresentando ao longo do ano e também dentro da competição, eu acho muito difícil que o Vasco atinja tanto 9 vitórias
como 10 vitórias. Acho muito complicado. O trabalho da gestão é horrível. Trouxe jogadores aí como o Valber e Johnny Sanches, que na minha visão achei que fossem jogar, porque, porra, se você tem um time tão ruim até aquele determinado momento, você traz 2 jogadores, cara, tem que jogar. Porque, por exemplo, o Nenê chegou, treinou num dia, já foi pro jogo no outro. Então, porra, pra que trouxe Valber? Pra que trouxe Johnny Santos se os caras não vão jogar? Então é um trabalho mal feito. O time do Vasco é a cara da gestão. O que o Vasco está fazendo na Série B é a cara da gestão. É um time horroroso, uma gestão de merda. E aí tá aí. É o 9º colocado, podendo ficar pior ainda nessa rodada que a gente vai ter que secar, fazer a nossa parte aí. Eu vou estar ligadinho na TV, secando esse time aí, porque se depender só do Vasco, vai ser complicado, família vascaína. Então agora, família, vamos repercutir aí, né, a entrevista que o CEO do Botafogo ele deu pro Mauro César. Vou trazer alguns trechos aí, porque eu acho que a gente tem que bater nisso. O que o Vasco está passando, né, a gente costuma, eu mesmo era um torcedor que sempre falei assim, a culpa de tal jogador é isso e aquilo. E não, o trabalho principal é da gestão que fez as escolhas, que escolheu os refugos, que foi no mercado de uma maneira errada e entregou esse Vasco durante um ano inteiro medíocre. Então, se o Botafogo no Carioca, a gente viu um Botafogo muito mal das pernas, na minha visão, muito pior que o Vasco naquele momento, que foi no Carioca, classificou até pior, foi 7º colocado, o Vasco foi o 5º, e hoje a gente vê um Botafogo totalmente diferente. E aí a culpa de quem? Ou é mérito de quem? Claro, da gestão do Botafogo, e no caso do Vasco, vem prejudicando muito o Vasco essa gestão de merda. Então vamos trazer aqui, eu vou começar o primeiro trecho aqui, o Mauro César pergunta para ele o que é pífio, e ele responde isso aqui. Pífio é acreditar que o resultado dentro das 4 linhas é desconectado do resultado fora das 4 linhas na gestão de um time de futebol. Então é isso, família. Eu acho que com certeza todo torcedor vascaíno, ao longo desses 20 anos, e hoje muito mais conscientizado de que a gestão é a principal culpada dos resultados do Vasco nos últimos anos, né? E o que a gente vê esse ano é um trabalho medíocre, um trabalho horroroso que entrega o pior Vasco dos últimos tempos. Então a gente vai trazer aqui outro trecho que ele fala o seguinte, ó: o futebol é o principal produto. Se você não valorizar ele, você está perdido. Mas deixa ele falar aqui, ó. A queda da Série B prejudicou a gente em quase 100 milhões de reais, entre direitos de transmissão, valor de patrocínio, pressão em sócio-torcedor. O nosso produto é futebol, e quando o futebol sofre, o negócio sofre, né? Então, família vascaína, quando o Levin chega e fala que uma das premissas do Somamos é fazer um Vasco competitivo, tem gente que não acredita. A importância de você ter um time competitivo é que te vai gerar receita, é que vai te trazer mais sócio, é que te vai te dar visibilidade, possíveis patrocinadores. Então, futebol, os resultados esportivos, ter um time competitivo é muito importante, faz toda a diferença. E é o que o Vasco não tem nos últimos 20 anos. Olha a dificuldade que o Vasco tem de trazer algum patrocinador decente. Os caras trouxeram água. Montana, sei lá, o nome da água, os caras beber. É o único patrocinador que esses caras estão trazendo. Porra, fala sério, né, meu irmão? Fala sério, isso não é pro Vasco. Isso não é pro Vasco. E o Levin fala isso aqui, ó. A premissa do projeto é fazer a gente ser competitivo primeiro, para que aí a gente consiga arrecadar o que a gente entende que é necessário para criar a capacidade de pagamento daquilo que a gente tomar. É uma equação financeiro-matemática diferente que parte da demanda do torcedor de querer ser campeão novamente, porque ninguém aguenta mais esperar. E agora o trecho da entrevista que me deixa assim mais abismado, vamos dizer assim. Ele vai dizer aí para vocês que o Botafogo tinha uma folha de 4 milhões, hoje o Botafogo tem uma folha de 2.800, né? Ou seja, a do Vasco é bem maior. O Vasco é a maior folha da Série B. E o Vasco é o único time dos que caíram no ano passado, na temporada passada, Curitiba, Goiás, Botafogo e Vasco, é o único que está fazendo esse papelão. Muito provavelmente os 3 vão subir. Estão fazendo partidas, pode não ser um futebol vistoso, um futebol arte, mas é um futebol competitivo, é um futebol de resultado. O que o Vasco vem apresentando é mediocridade.
é um time que não consegue segurar resultados, é um time que empata em casa com o Brasil de Pelotas, perde para o Londrina em casa, não consegue segurar 2 resultados importantíssimos que seriam tanto contra o CRB e agora com o Cruzeiro. Então, vamos trazer aqui o CEO do Botafogo falando mais uma vez, ó. E mesmo o valor de folha, hoje a gente acha a relação folha-performance muito melhor. Você tem uma ideia, em fevereiro desse ano, só a folha do futebol sozinha estava na ordem de 4 milhões de reais. Né? Hoje nós estamos com a folha em torno de 2,8 milhões de reais, com um desempenho esportivo muito melhor. Então, a gente acredita que com ciência, com gestão, com métricas, com cobrança, até o futebol consegue fazer mais, investindo um pouco menos. Então, família, como ele disse aí, o Botafogo demonstra que o trabalho do Vasco é mal feito, que essa gestão fez escolhas erradas e, né, o que eles tinham de ideia, eu fiz questão de trazer isso aqui, é o que o Botafogo tem, é enxugar a folha e mesmo assim trazer resultados, é o que eles diziam, né? Quando o Pássaro chegou mandando o Pikachu embora, Neto Borges, Gustavo Torres, Carlinhos, Henrique, a ideia era enxugar a folha, mas mesmo assim ter um time competitivo. E o Pássaro é todo posudão, né? Mas aí vê as merdas que ele fez, as escolhas erradas que ele fez e o Vasco tá nessa situação. Né? Dificilmente o Vasco sobe esse ano, só um milagre, porque se o Vasco subir esse ano, realmente é um milagre. Em 13 jogos você ter 10 a 9 vitórias é um milagre. Nesse time montado aí para essa gestão, eu não acredito não. Sinceramente, é muito difícil. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.